boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Mito Brasil. Voltamos ao Mito Brasil. A gente faz uma rodada aqui durante a semana aqui nos canais, aqui canal parceiro nosso, que ajuda esse canal a crescer cada vez mais. Então a gente faz uma parceria com os outros canais aqui para a gente ir divulgando eles aqui. Tá? Lembrando que nós temos live nesse canal fixo aqui, Brasil no Ponto News, toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Espero que o som esteja bacana. Então, gente, dê aquele like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. É muito importante, seja muito bem-vindo. Obrigado aos inscritos. Nós ganhamos bastante inscrito aí durante a semana aí. É muito importante ter vídeos muito maravilhosos aqui no canal, vídeo que fala de Deus, vídeo sempre bacana aqui. Muito short, né? Tem até uns som no Mito Brasil. Tá faltando som? Tá no Mito Brasil? Então, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ver como é que tá aqui. Calma um pouquinho. Tá sem som? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aparentemente tá com som. No Brasil, o Ponto News tá ok. Vê se tá voltando. Mito Brasil, deixa eu ver. Fala. Tá ok? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. É muito importante. Tá ouvindo não? Aumenta mais, pode aumentar mais. Mito Brasil, tá legal? Não tá não? Não tô ouvindo. Tá ouvindo não? Então vamos trocar os microfones aqui. Tudo ao vivo e a cores, tá ok, gente? Pessoal, Brasil no Ponto News tá ok. Tá ok? Tá ok? Ah, voltou. Ok. Não. Ok, tá ok agora. Não tá legal. Tá legal. Posição aqui dos microfones aqui, ao vivo e a cores, porque Mas no Brasil no Ponto News tá correndo. para que a gente possa ter um som legal. Como é que tá aí o Mito Brasil? Deixa eu ver. Mito Brasil ainda não. Calma um pouquinho aqui que eu tô transferindo aqui os microfones aqui. Brasil no Ponto News tá ok. Vamos aqui para o... Como é que tá aí? Então inscreva-se, gente, compartilhe. Agora parece que funcionou. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Ok. Lembrando, ali foi a conexão ali do outro canal. Não, é importante a gente sempre testar o som, né, pessoal? É muito porque importante. já teve, né, algumas oportunidades nas quais a gente fez live inteira aqui sem qualquer tipo de áudio, né? Então é importante, né, levar o melhor a vocês, né? Porque a gente pensa, né? A gente pensa no nosso público, né? No nosso telespectador, né? E nós, logicamente, devemos respeito a vocês, tá ok, pessoal? Então é isso. Segue. Então, meus amigos, inscreva-se, compartilhe, é muito importante o compartilhamento. Já ajeitamos o som aqui, o som tá ok nos dois canais aqui, nós estamos em duas plataformas, nós estamos aqui no Brasil no Ponto News e e Mito Brasil, tá ok, gente? Aqui, a gente sempre começa com uma palavra, da palavra de Deus, que é muito importante, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma coisa muito importante na nossa vida, tá ok, gente? Então, gente, final do ano agora, eu vou fazer um convite a vocês. Então, você que está orando, que vê a gente aqui sempre em orações, faz o seguinte: compre uma Bíblia e dê de presente para o seu amigo, sua amiga. Não precisa dá um presente, dá uma Bíblia Sagrada. Ele vai agradecer num futuro não tão distante, porque o nosso intuito aqui é levar a palavra de Deus a mais pessoas, o cristianismo a mais pessoas. Então agora a gente está cada vez mais falando de Deus aqui. Então, meus amigos, dê aquele like, compartilha. Essa casa aqui, né, esse local, né, ao qual a gente tá falando nesse momento, é protegido pelo Senhor Jesus Cristo, né? E aqui então a gente faz uma oração em prol de Israel, em prol desse país aqui, né? E em prol da localização onde estamos nesse momento, né? Afinal de contas, né, a gente precisa cada vez mais se aproximar de Deus, né? E logicamente Deus é o Rei do mundo, né? A gente sempre começa aqui essa transmissão ao vivo com uma oração, logicamente, né? Tem gente assistindo depois, né? Então, lembrando, pessoal, que a gente está fazendo essa live no dia 13 de dezembro de 2023, agora 19h47 no horário de Brasília. E porventura estiver assistindo essa live depois, né? Eu os convido, né? Eu convido-os para assistirem essa transmissão ao vivo e participe aqui do chat,
conosco, né? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um canal, né? Na verdade, estamos transmissões simultâneas, né? Então, assim, esse é um canal de direita, né? Que preserva os valores cristãos, né? Aqui temos princípios, pessoal. Então, coisa a qual que algumas pessoas não têm, né? Mas, enfim, a gente não questiona isso, né? Aqui a gente tem diretrizes, né? Que são a defesa dos valores cristãos, né? A defesa da direita, né? E, logicamente, defesa do patriotismo, né? Vamos dizer assim, né? São essas diretrizes, são esses pilares que a gente segue, né? Logicamente, que defende a democracia verdadeira, né, pessoal? A gente defende a democracia verdadeira. Sabemos aqui que não existe governo perfeito, não idolatramos ninguém, pessoal. Não confunda, né? Não confunda apoio com idolatria. Isso é muito importante, pessoal, porque a todo momento, né? A todo momento é disseminado pelos caluniadores, né? Por aqueles que disseminam fake news, que nós bolsonaristas seríamos idólatras, sendo que isso é uma inverdade, pessoal. Então eu já desmascaro esses caluniadores, esses falsos, né? Esses caluniadores que acabam nos acusando de idólatras. Na verdade, somos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Apoiar é diferente de idolatrar, ok? Apoiar, de novo, repito, apoiar é diferente de idolatrar, ok? Vamos fazer uma oração aqui? Então vamos lá, vamos para o Pai Nosso, que sempre começa com o Pai Nosso. Então eu peço, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, sendo feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrar-me do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém e amém. Vamos aqui lá diretamente para um Provérbios. Lembrando, pessoal, somente Deus é perfeito. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Eu sou cristão. Okay? Eu sou cristão. Deus é o rei do mundo e, logicamente, está em todos os lugares, né? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas também quero iniciar essa live citando o versículo de Filipenses, né? Que eu considero um dos mais poderosos da Bíblia, né? Filipenses 4:13, né? Tudo posso naquele que me fortalece, e quem me fortalece é Jesus Cristo, né? Quem nos fortalece é Jesus Cristo, né? Vamos lá. Falar aqui no plural, né? Porque ele está aqui, né? Então, tudo posso naquele que me fortalece, e quem nos fortalece é Jesus Cristo. Filipenses 4:13. Então vamos lá. Vou ter um Provérbios aqui, que está em Provérbios 1 e 2, que está a partir do versículos 33. Isso. Então, é um versículo do que está acontecendo lá naquele Congresso Nacional. Vamos lá. Bem pesado, tá, gente? Bem pesado, mas é preciso falar. Mas o que me der ouvido, habitarás, seguidamente estará descansando do temor do mal. Entendendo? Então nós temos hoje um Congresso Nacional completamente atordoado, perdido, entendendo? Perdido, entendendo? Porque daqui a pouco mais a gente vai falar sobre aquele Congresso Nacional, que ali parece uma coisa demoníaca, entendendo? Porque ali está entrando os piores malefícios que fica ali dentro. Parece que é um negócio, é um mal que tem ali. Ainda bem que está bem distante do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já foi capital, tem muita gente que considera o Rio de Janeiro como capital do Brasil. Eu acho que seria muito bom, porque o Rio de Janeiro é muito leve, apesar das coisas que tem emissora de televisão que fala mal do Rio de Janeiro o tempo todo, mas não sai daqui. Fica no Jardim Botânico, vamos lá. Mas não sai daqui do Rio de Janeiro. Fala mal do Rio de Janeiro de manhã, de tarde, de madrugada. Mas não sai do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer, poderia se mudar lá para... Eu costumo dizer que hoje a Globo representa o que é a esquerda no Brasil, né? Tanto que até mesmo o Lázaro Ramos, que fez campanha escancarada por Lula, recebeu uma novela de presente pela tal emissora, né? Por assim dizer, né?
Mas, enfim, tá afundando, isso diz muito, né, pessoal? Isso diz muito, né? Inclusive, eu até separei, né? A gente até separamos aqui uma matéria para ele fazer um vídeo pessoal exclusivo, né? Que está se espalhando pelos canais, né? Que inclusive se encontram aqui na descrição, né? Que fala sobre o índice, né? A queda na audiência da novela do Lázaro Ramos, né? Ou seja, a Globo escolhe esses lulistas para novelas e acabam tendo, acumulando, né? Quedas e mais quedas na audiência, né? Então é um recorde, né? Em que até torce que esses seus artistas continuem fazendo L para que o boicote continue, né? Afinal de contas, né? Esses que torcem pelo quanto pior melhor, tem que terem suas consequências, né? Tem que passarem por suas consequências, né? Então a Globo tem acumulado diversos prejuízos, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Eu entendo que a Globo hoje representa o que é a esquerda no Brasil, né? E é contra esses que defendem tudo que não presta que devemos lutar aqui. Retroceder jamais, né, pessoal? Retroceder jamais, né? Muito boa noite, pessoal. Agora 19h54 no horário de Brasília, começando essa transmissão Brasil no Ponto News contra o canal Mito Brasil. Inicialmente, pessoal, compartilhamento, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, né? Porque estamos em transmissões simultâneas, né? Logicamente em 2 canais, né? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que haja oposição a trechos da Constituição, também lembra que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Então, dito isso tudo, né, que eu acabei de falar, vamos aos temas desta live no dia, um dia não tão bacana, né, mas no dia 13 de dezembro de 2023, tá ok? Agora 19h55 no horário de Brasília. Eu sei que essa live acaba sendo retransmitida em outros canais, né? Mas, de novo, reforço o convite aqui para que, porventura, você que estiver assistindo depois, venha a nos acompanhar ao vivo, né? Estamos sempre fixamente aqui no canal Brasil no Ponto News, né? E escolhemos um canal alternativo, né? Ao qual a gente faz esse dinamismo, né? Com uma transmissão, com transmissões simultâneas, né? Enfim, também os convido, né? Convido-os para se inscreverem nos canais que se encontram aqui na descrição. Isso é muito importante, a gente precisa levar cada vez mais as vozes de direita adiante, né? E contamos, logicamente contamos com o seu apoio, né? Enfim, é isso, né? Dito isso tudo, né? Dito esse enunciado todo, né? Vamos aqui aos temas desta live, né? Primeiramente, vai falar sobre o assunto do dia, né? Um dos assuntos do dia, né? Que fala sobre essa suposta, né? Vamos dizer assim, né? Sobre essa sondagem do Bolsonaro a um parente para o STF. É isso mesmo do que vocês ouviram, né? Bolsonaro cogitava para o STF um nome de um parente. A gente vai revelar qual é esse nome aqui. Mas essa notícia basicamente está repercutindo na imprensa, né? Que já está denegrindo o Bolsonaro, né? Aqui cabe a nós defendê-los, né? Defendê-lo, né? Defender a família Bolsonaro, né? Que é o que importa aqui. Afinal de contas, né? Essa família fez o que pôde pelo Brasil, né? E continua fazendo. E logicamente, Bolsonaro, governar esse Brasilzão aqui não é fácil, é o que eu tenho falado há muito tempo, né? Mas basicamente a gente vai falar aqui sobre essa sondagem do Bolsonaro a um parente
para o STF. A gente vai revelar o nome aqui em instantes, mas em seguida, né, no assunto seguinte, a gente vai falar aqui sobre Ricardo Salles, né, que está cogitando sair do PL. Né? Não se sabe se ele vai sair realmente, né, mas a gente vai destrinchar as novidades quanto a Ricardo Salles aqui, pessoal. Temos aqui informações muito bombásticas. Eu peço para que vocês continuem nessa live para que a gente destrinche, né? Avance com o assunto aqui, né? Afinal de contas, né? Ricardo Salles tem propósitos, né? Aliás, um propósito, né? Tem um sonho na política, né? Que é ser prefeito de São Paulo, ok? Então ele sairá do PL ou não? A gente vai falar sobre esse assunto aqui nesta live. E por fim, a gente vai falar aqui sobre a sabatina de Flávio Dino no Senado, né? Ele foi confrontado ali por Magno Malta, pelo Rogério, pelo Marco Rogério. A gente vai trazer aqui algumas das notícias desse que é o assunto do dia, basicamente, né? Temos aqui vários assuntos, né? Mas esse tá ali, de repente, no topo, né? Afinal de contas, ninguém queria, né? A maioria aqui, quem acompanha o nosso canal, não queria que Flávio Dino fosse ao STF. Mas o que esperar desse Senado Federal? A gente vai trazer aqui as últimas novidades sobre o assunto, mas eu peço seu like, eu peço seu compartilhamento. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Ditos os temas, né? Dito os temas desta live, né? Vamos ao primeiro deles, né? Sem mais delongas, né? Mas o Bolsonaro teria cogitado um nome ao STF. E seria de um parente. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Tenho aqui, de frente, uma matéria que está no jornal Gazeta Brasil, pessoal. Gazeta Brasil trouxe essa informação aqui, ao qual eu quero compartilhar com vocês, com a nossa audiência. O Flávio Bolsonaro, Flávio, filho de Bolsonaro, diz ter sido sondado pelo presidente para a vaga no STF. Eu vou repetir para vocês. Flávio diz ter sido sondado por Bolsonaro para a vaga no STF. Abre aspas, acho que teria chance. Fecha aspas. Então tá aqui matéria que está no jornal Gazeta Brasil, né? E está repercutindo, essa notícia está repercutindo muito pela imprensa, né? Logicamente, a imprensa já vai falar um monte de bobagem, né? Mas, enfim, cabe a nós informar aqui o nosso telespectador, ok? Vamos lá. O senador Flávio Bolsonaro afirmou na tarde dessa quarta-feira ter sido sondado pelo presidente Jair Bolsonaro, seu pai, para assumir um posto no STF, né? Vamos aqui continuando, né, com essa matéria, porém, o indicado pelo então presidente foi André Mendonça, né, que acabou se tornando ministro do STF. Flávio Bolsonaro fez a revelação durante a sabatina de Flávio Dino ao STF e Paulo Gonetti para a PGR, né? Então tá aqui, Bolsonaro teria cogitado seu filho ao STF. A gente vai falar sobre esse assunto que é polêmico, que está sendo repercutido pela imprensa. Logicamente, a imprensa daqui do Brasil já está denegrindo o Bolsonaro, mas cabe a nós aqui fazer um contraponto, né? Fazer um contraponto a esses que o tempo todo querem manchar, né, com a história do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas basicamente essa matéria, que é uma matéria única, está no jornal Gazeta Brasil. Flávio diz ter sido sondado por Bolsonaro para a vaga no STF, né? E ele disse que acha que teria chance, né? Tá aqui, matéria que está no jornal Gazeta Brasil. Enfim, pode mostrar a matéria. Em seguida, traremos as nossas opiniões iniciais. Vamos lá, meus amigos. Matéria está aqui. Gazeta Brasil. Flávio Bolsonaro disse que foi sondado na época, né? O Bolsonaro não era presidente. Continua, né, sendo presidente. Mostra foi sondado, tá entendendo? Para ser o STF. Mas, falou que teria chance, tá entendendo? Mas o que é que acontece? O André Mendonça estava lá na justiça na época, tá entendendo? E
ele foi indicado pelo Bolsonaro. Tá vendo? Também sondado não quer dizer que o cara fosse. Tá vendo? A verdade é que o Bolsonaro. A verdade é que o Bolsonaro. A verdade é. Nosso público. A verdade Continua. é que o Flávio foi sondado, apenas um bate-papo ali, de repente, conversado a respeito disso aqui. Eu acho que não tem nada assim, não tem nada a ver. Ele jamais iria indicar o Flávio, porque é filho, não tinha como fazer isso aqui. Então indicou o André Mendonça, que foi eleito, tá vendo? Ele está mostrando aqui a Bíblia Sagrada, que é uma coisa que a gente traz sempre no nosso coração. A palavra de Deus é eterna e não falha nunca. Então, esse negócio de ser soldado, qualquer um pode ser soldado. O Bolsonaro pode ter sido soldado, eu para ser delegado da Polícia Federal. E aí? E aí? Soldado. Soldado não quer dizer que o cara vai ser, entendeu? Por exemplo, ele indicou Ramagem, mas o STF não deixou. Quer dizer, nós temos o STF que agora vai ficar mais... Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas vai ficar mais militante ainda, entendeu? Quer dizer, o cara conhece de política e está dentro do STF. Eu não sei se ele conhece de política. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aqui, sobre essa indicação do Flávio Dino, que eu acho que é um escárnio para o Brasil. Mas eu quero baixar o aço aqui com força total, tá? Então, meus amigos, o que eu tenho para falar? O Bolsonaro jamais iria indicar Espera só um minuto aqui que a gente vai ter que ajeitar essa câmera aqui no canal Brasil no Ponto News, pessoal. Mas enquanto isso eu peço o seu like, eu peço o compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo. Lembrando, pessoal, temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília. Segue. Então ele jamais iria indicar Flávio Bolsonaro, porque não ia pegar bem para ele. Tentar sondar a pessoa, tá vendo? Será que tem condição? Tá vendo? Não teria, ele poderia ter chance, mas não iria pegar bem, porque ia parecer que ele estava fazendo alguma coisa para a família, tá entendendo? Então Bolsonaro sempre foi um cara muito íntegro, tá entendendo? Ser sondado não tem problema nenhum, tá entendendo? Mas, e aí? Não indicando, indicou André Mendonça, ou ia, na época, tinha até a intenção de botar o Moro, né? O Moro hoje era para ser ministro era para ser ministro do STF, mas houve aquele desarranjo lá na época lá com o Moro e não deu certo. Mas a importância que tem... Não, na verdade, eu queria que você fizesse o seguinte, uma defesa do Bolsonaro, né? Não. Afinal de contas, a imprensa daqui do Brasil já está o denegrindo, né? Mas chamando ele disso ou daquilo, né? Mas aí nossa imprensa... Assim, a gente não pode ir por esse lado, né, pessoal? Imprensa... A gente não pode acreditar nessa imprensa daqui do Brasil, convenhamos. A imprensa, né? A nossa imprensa, desde quando... uma certa emissora que vive aqui no Jardim Botânico, que se diz a maior emissora do país, que é o maior lixo que o Brasil tem, e aí, o maior lixo que o Brasil tem é o que eu te digo para você. Falou que o Milei não iria nem receber Bolsonaro. O que foi que aconteceu? Os dois foram chamados de mito. E a emissora teve que ficar calada, engoliu e não falou nada. Porque é uma emissora totalmente lixo. E nossa imprensa segue aquele lixo. Porque quando você manda, quando ela espera, ela lança. Quando ela quando ela manda lá, aí todas as emissoras vão atrás, às vezes com o mesmo título. É só você verificar. As outras vão tudo atrás. Agora, quem é de direita, como Gazeta Brasil, como Pleno News, como os Pingos nos I, não, mas como Revista Oeste, esse pessoal tem lado correto, que é o lado da pátria, família e liberdade. E acabar com essa palhaçada da nossa imprensa aqui no Brasil, achar que uma emissora pode mandar nas outras emissoras. Tá vendo? Aí vai lá e segue todo mundo. E, gente, eu estou de verde e amarelo por uma boa... Estou de verde e amarelo por uma boa causa, que daqui a pouco o couro vai comer aqui dentro. Daqui a pouco eu vou baixar o aço, não só no Flávio Dino, como nos senadores. Aguarde aí um pouquinho aí, fica na tranquilidade, porque o
cor aqui tem lado. E o lado é da verdade. Pessoal, ainda nessa edição, a gente vai trazer aqui novidades, né, sobre a sabatina do Flávio Dino. Foi intencional a gente escolher esse assunto por último, afinal de contas, a gente sabe do que está acontecendo. Né? A gente já sabe do que está acontecendo e, assim, eu sou extremamente realista, né? O que esperar desse Senado Federal, né? Que temos aqui nesse país, né? Então, meus amigos, se inscreve e compartilha, muito importante. Seu compartilhamento, live nesse canal, Brasil no Ponto News, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. E faz um rodízio em alguns canais parceiros nossos aí, que nos auxilia, que a gente pode dizer assim, auxilia, para que a gente possa seguir na sabatina. E vem aí, logo vem aí, Bolsolenda, tá ok, gente? Vem um canal aí. Bolsolenda Oficial, pessoal. A gente vai cada vez mais disseminar a voz de direita, né? A gente sabe que a gente tá nadando contra a maré aqui, né, pessoal? A gente tá nadando contra a maré. Quero mandar um parabéns aí, parabéns ao YouTube, né? Porque o YouTube, ele deixa cada vez mais. Muita gente reclamando que o YouTube não entrega os nossos vídeos, tá dizendo? Como o Mota reclamou, Beraldo reclamou, que não entrega pela metade. É para ter 1 milhão de visualização, tem a ver só 300 mil visualizações. Isso. É muito complicado. Mas parabéns ao YouTube, que deixa o canal crescer cada vez mais. Ganhamos bastante inscritos essa semana aqui, e seja muito bem-vindo. Tem um vídeo aí do Pavinato que arrebentou aí com a estrutura. Tá ok, gente? Se inscreve, compartilha, dá aquele like, vamos lá. Isso, antes de comentar aqui sobre o assunto em questão, né? Quero aqui citar o versículo de Mateus 6,33, que é um versículo assim muito especial, né, ao qual eu sempre faço questão de mencioná-lo aqui, né? Afinal de contas, o poder, né? O poder do dizer, né? Logicamente, de um versículo bíblico aqui, né? Tá aqui, ó. Abre aspas, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, né? Ou seja, é um versículo assim muito especial, né? Ao qual eu faço questão de sempre mencionar aqui, porque, enfim, parece que é um versículo que fala muito, né? Sobre a gente, né? Sobre nós mesmos, né? Então tá aqui em Mateus 6,33, busquem, né? Abre aspas, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, fecha aspas, Mateus 6,33, ok? Rapidinho, só para me botar aqui, nós estamos aqui no Provérbios 14,15, a partir do versículo 14. Um coração sábio buscarás e conheceis a mente, mas a boca todos tolos se apacentare. Sim. De estutícia. Então, gente, um coração bem amado, respeitado, ele só sorri para você. Um coração maravilhoso, que está aqui, em Provérbios 14. Um coração sábio buscará e conhecer a mente, mas a boca de todos tolos se melhor a gente ler aqui versículos mais curtos, né? Mas esse aqui é longo. Pra gente, tá, com certeza, andar com essa live aqui de forma mais... Tá, ok. Então, meus amigos, se inscreve, compartilha e vamos pra lá. Enfim, daqui a pouco vou comentar aqui sobre esse primeiro assunto, sobre esse primeiro tema desta live, né? Que tem sido muito repercutido, né, pela imprensa, né? Afinal de contas, essa imprensa daqui, o tempo todo quer denegrir o Bolsonaro, né? Chamando ele até mesmo de um xingamento, né, ao qual eu não quero disseminá-lo aqui, né, é o mesmo xingamento que eles utilizam ao Milley, né, chamaram o Milley de
um suposto nepotista, né? Porque ele estaria indicando um parente ou uma parente dele lá ao seu governo, né? Mas assim, ele alterou a lei da Argentina, né? Ele alterou a lei da Argentina, né? E é o que diz a Constituinte daquele país ali, né? Um presidente pode alterar a lei a forma que ele, ao modo que ele quiser, né? Ao tempo que ele quiser, né? Mesma coisa que fala aqui sobre a prerrogativa do presidente de fazer reunião com embaixadores, né? Ao qual a imprensa aqui diz o tempo todo que o Bolsonaro supostamente cometeu um crime, sendo que embaixadores lá daquela reunião que tornou o Bolsonaro inelegível, né? Embaixadores disseram ao jornalista Alexandre Garcia, né? Ao jornalista Alexandre Garcia, né? Que ele não cometeu crime nenhum, Bolsonaro no caso, né? Ou seja, assim, querem porque querem inventarem um motivo, né? Pelo qual o Bolsonaro teria cometido algum tipo de irregularidade, né? Sendo que isso é uma inverdade, né? Era a prerrogativa do presidente Bolsonaro não só fazer reunião com embaixadores, mas também conceder aquela graça, né? Aquele indulto de graça ao então deputado Daniel Silveira, que se encontra preso até o presente momento, né? Mas, assim, o Daniel Silveira foi preso enquanto ainda era deputado. Hoje ele não é mais, né? Mas mesmo assim, ele teria o direito à liberdade de expressão, né? Que é previsto ali no artigo 5º da nossa Constituição, né? Ao qual assunto, né? Liberdade de expressão, ao qual é muito discutido aqui no Brasil, porque o nosso judiciário o tempo todo fala que a nossa liberdade de expressão deve ter limites, né? Assim, é inadmissível que a gente tenha que discutir sobre esse assunto aqui no país, né? Afinal de contas, as nossas leis estão ali para serem cumpridas, né? E, logicamente, quem compõe ali o STF são os ditos guardiões da Constituição, né? Mas os tais guardiões da Constituição criam leis fora da mesma, né? Ou seja, por assim dizer, isso já está errado, né? Porque, assim, aqueles que dizem, né, serem pela democracia, na verdade estão atuando de forma antidemocrática o tempo inteiro, né? E isso é vergonhoso, né? Isso é vergonhoso a esse país aqui, né? Ao qual a gente clama muito, né? Clama muito por respeito, né, de outras nações, mas assim, a gente vê que atualmente, sob esse desgoverno, há muito desrespeito, né? Afinal de contas, o Brasil que outrora estava passando ali por uma limpa, né? Por uma reconstrução, hoje se vê em desconstrução, né? Haja vista que a gente vê um desgoverno que faz descaso, né? Faz descaso para com os cidadãos desse país aqui, né? Tanto que o Lula, sempre quando vê a população, sempre quando tem oportunidade, foge, né? Foge dos cidadãos, né? Ou seja, aquele que fala tanto pela democracia, né? Não segue o primeiro artigo na nossa Constituição, que todo poder emana do povo, né? Diferentemente do Lula, que foge da população, Bolsonaro, sempre quando teve oportunidade, fazia questão, né? Fazia questão de ouvir cada cidadão, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque assim que ele acordava, né? Logicamente ele faz todos os seus rituais ali antes de ir para o cercado, né? Mas ele cumpria com o seu papel, né? Cumpria com o seu papel, diferentemente do que faz o Lula, que só ouve, né? Só quer ouvir a sua própria militância, né? Só quer
estar preocupado com os seus próprios interesses em detrimento do Brasil, né? Mas, enfim, o que esperar de um militante de esquerda, né, ao qual é Lula, né, e que não pode considerar o Lula um político? Eu parto desse princípio, pessoal. Eu parto desse princípio. Afinal de contas, esse sujeito faz um desserviço a esse país aqui. A gente precisa partir justamente do princípio de todas as causas, né? O Lula é um câncer para o Brasil. O Lula é um câncer para o Brasil. Tá vendo a bandeira aqui? Não, vendo a bandeira. Enfim, o Lula é um câncer para o Brasil aqui, né? Não só o Lula, mas esses ministros do STF, né? Então, assim, entendo que a esquerda, né, é igual em todo mundo, né? Porque, assim, essa esquerda, né, que quer implementar ideologias, né, aqui no Brasil, né, defendem esses movimentos, né, aos quais nunca funcionaram em país nenhum, né? É só você ver os exemplos da Venezuela, Nicarágua e, logicamente, Cuba, né? Ao qual essas ideologias foram implementadas com sucesso, né? Nesses países há muitas pessoas passando necessidade, tendo que viajarem para outras nações, né? E, de certa forma, os países estão interligados, né? A gente entende que o Bolsonaro, né, fez o melhor que pôde, né? Eu acredito até que ele deveria se espelhar no Milei. Afinal de contas, o Milei reduziu pela metade a quantidade de ministérios lá na Argentina, né? Reduziu de 18 para 9, né? Ou seja, o Brasil deveria seguir esse caminho, né, de Estado enxuto, né? Não é o que vemos atualmente advindo desse desgoverno, né? Para que 38 ministérios? É isso que a gente deve se questionar sempre, né? Para que 38 ministérios, né? Mas o assunto aqui, né, é sobre esse STF, né? Esse STF que há muito tempo não segue, né? Não segue a Constituição em sua plenitude, né? Em plenitude, né? Por que eu digo isso? Porque esses ministros do STF, na verdade, são militantes, né? São ministros, são militantes disfarçados de ministros. A gente precisa falar isso aqui, pessoal, né? A gente não pode, né, de jeito nenhum, deixar de faltar com a verdade, né? Afinal de contas, a gente não está falando de ministros, está falando de criminosos, né? Por que a gente fala tanto, né, aqui sobre as leis que são criadas pelo STF que estão fora da Constituição, né? Porque, assim, eles atuam de forma antidemocrática, né? A gente precisa expor essa turma aqui. A gente precisa expor, ter coragem, né? Coragem de falar a verdade. Porque o tempo todo o sistema inventa, né? Dissemina fake news, né? E a gente precisa fazer um contraponto aqui. E é difícil, a gente está nadando muito contra a maré. Mas, de qualquer forma, Deus está conosco. Né? Mas, assim, você vê o tempo todo a imprensa denegrindo o Bolsonaro, dizendo que ele poderia estar cometendo um crime, indicando um parente ao STF, sendo que o Bolsonaro sempre se resguardou, né? Sempre preservou as nossas leis, diferentemente desses ministros, né, entre aspas, que estão lá no STF, diferentemente do Lula, que inclusive cometeu inúmeros crimes, desde Cid Atibaia até mesmo o crime do triplex lá, do Guarujá, né? Fato é que o Lula sequer deveria ser candidato, mas ele foi solto por esse STF, né? Então, quando eu digo que
tanto o PT quanto o STF são os cânceres desse país, eu não estou falando à toa aqui. Né? Não estou falando à toa aqui. Né? Esses que o tempo todo falam que o comunismo não existe, né? Desconhecem o que está acontecendo aqui no nosso país vizinho, na Venezuela. Né? É só vocês olharem a situação de Pacaraima, né? Onde ao qual pessoas estão saindo daquele país que outrora era rico, né? Para virem ao buscando buscar uma vida melhor, né? É esse o ponto, né? Então o tempo todo esses ministros lá que compõem o STF, que são na verdade militontos, toda hora eles falam que o comunismo não existe, sendo que está mais comprovado que diante dessa situação na Venezuela, né, essa ideologia foi implementada com sucesso naquele país ali, né? Agora cabe ao Brasil não seguir o mesmo caminho, né? Porque a Venezuela não é exemplo para nenhuma nação, pessoal. Não é exemplo para nenhuma nação, né? E assim, eles dizem que o comunismo não existe para que a população adormeça. Para que a população adormeça, para que eles continuem avançando com as suas militâncias. Né? A gente sabe que o STF é reduto do PT, o TSE é outro reduto dessa esquerda torpe. Né? Então cabe a nós aqui sempre nos basearmos sobre os pilares, né, que Deus sempre nos proporcionou, né, que são os pilares ali que se encontram na defesa da vida, né, que se encontram ali na defesa, por exemplo, do livre-arbítrio. Cada pessoa faz o que quer da vida, né? Somente Deus é perfeito, né? Todos nós cometemos erros, né? Até mesmo Bolsonaro, né? Não fez um governo perfeito, né? Mas assim, o próprio professor Olavo de Carvalho dizia, né, que não existe governo perfeito, pessoal. Não existe governo perfeito. Pessoas são imperfeitas, né? Mas assim, ele queria, né, queriam escolher um nome de confiança para o STF e via no Flávio Bolsonaro, de repente, essa figura, né, via no Bolsonaro essa figura justamente de confiança. Afinal de contas, a gente vê que no STF há muitos sujeitos que promovem essas ideologias que não trazem nenhum benefício ao Brasil, né? Então é isso, né? A gente precisa cada vez mais entender que o STF, né, é o limbo desse país aqui, né? Enquanto o STF tenta desconstruir essa nação, a gente precisa caminhar pelo outro lado, né? Enquanto a direita, né, preserva pela prosperidade, a esquerda defende um quanto pior melhor, né? A gente viu na tal pandemia, enquanto a esquerda falava em ciência, o Bolsonaro falava em liberdade, liberdade, liberdade. E não há um ou outro político que defenda o que o Bolsonaro defenda, né? Que o Bolsonaro apoia, né? Por exemplo, né? Que vai de encontro desde a liberdade de expressão até mesmo o direito de vir, né? Então foi um absurdo que foi feito na tal pandemia, né? Mas também tão absurdo quanto é o que a imprensa tem feito ao Bolsonaro quanto a essa repercussão no que tange ao nome de Flávio Bolsonaro ao STF. Qual o problema? Qual o problema do Bolsonaro indicar um nome de confiança para aquela instituição que anda tão em descrédito? Tenho aqui as minhas críticas ao Flávio, né? Mas assim, ele seria muito melhor que qualquer nome
que se encontra hoje no STF. É esse o ponto, né? Mas enfim, presto meu repúdio, né? Presto meu repúdio aos militantes que hoje se encontram naquela corte lá. Presto meu repúdio aos militantes que se encontram naquela instituição, né? Do STF, né? Por assim dizer, né? E, logicamente, presto meus parabéns ao presidente Bolsonaro, que fez o melhor que pôde, né? Afinal de contas, governar esse país aqui nunca foi fácil, né? Mas, enfim, assim, o governo de direito é outro nível, né, pessoal? O governo de direito é outro nível, né? Enfim, parabenizo o presidente Bolsonaro, né? Entendo, assim, que o período que ele geriu esse país aqui foi muito diferente, né? Levou o Brasil ao topo das economias do mundo, né? Mas enfim, eu tenho gratidão, né? Tenho muita gratidão a esse que foi o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Então parabenizo, né? Parabenizo o presidente Bolsonaro, né? Desejo cada vez mais que ele continue trilhando esse caminho correto, né? Que é a defesa da família, a defesa dos preceitos cristãos, enfim. Não fez o governo perfeito, mas fez o melhor que pôde, né? Enquanto ele seguir os valores cristãos, eu sempre estarei o apoiando, e é isso que importa. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilha, é muito importante o seu compartilhamento, a sua inscrição. Leve para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, é muito importante. Isso. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem nas redes sociais. É muito importante que seja muito bem-vindo. Livro Sagrado de Deus, né, pessoal? Livro Sagrado de Deus, aqui, ó. Isso. A Bíblia Sagrada, tá ok, Exato, gente? A gente pessoal. sempre está mostrando aqui a Bíblia Sagrada, tá vendo que é importante você ler a Bíblia Sagrada, tá vendo? Então, ó, parabéns ao presidente Bolsonaro, é muito importante o seu compartilhamento, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, você que está sempre aqui com a gente aqui, leve para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, é muito importante. Seja muito bem-vindo. Tá ok? Vou ler aqui um versículo, Peraí, eu tinha separado aqui, vamos lá. Temos aqui, eu tô lendo aqui o provérbio, tá ok, gente? Vamos lá. Vai lendo o que eu tô ouvindo aqui. Houve, deixa eu ver se está certo aqui, não sei se tu mexeu aqui. Vamos lá. Então, meus amigos, vão se inscrevendo e compartilhando. É muito importante o seu compartilhamento, tá ok? Tem um provérbios aqui que está no Provérbio 19, 20, a partir do versículo 20. Ouve o conselho e receba a correção para que seja sábio e nos teus últimos dias, tá vendo? Então, seja sábio, inteligente, ouça a palavra de Deus, para que nos últimos dias de sua vida você possa ser ainda mais feliz, porque nós temos um tempo aqui nessa terra, que você sabe disso, nós estamos aqui de passagem, tá entendendo? Ninguém é eterno só Jesus Cristo, tá ok? Então, meus amigos, se inscreva e compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Leia a Bíblia. Eu sempre tô Vamos falar de coisa boa, pessoal. Vamos falar de coisa boa? Leia a Bíblia. Sabe por que eu falo isso aqui? Nós estamos aqui para ficar mais leve o programa. Não, vamos falar de coisa boa, né? Porque quando você lê a Bíblia, se você der de presente, o seu amigo vai agradecer. Em vez de você ir para o final de semana, para o boteco, gastar seu dinheiro todo, 13º que você ganha aí, aplique numa poupança e dê uma Bíblia Sagrada para o seu amigo. Aquele amigo oculto, em vez de você dar um tênis, dar alguma coisa para ele, entendeu? Dá uma Bíblia que ele vai agradecer por resto da vida dele. Então inscreva-se, compartilhe e vamos lá. Exatamente. Vamos aqui ao segundo tema desta live, né? É sempre importante a gente falar sobre a importância de Deus em nossas vidas, né, pessoal? Deus é o rei do mundo, né? E está em todos os lugares, né? Somente Ele é perfeito, né? Todos nós erramos, né? Eu sou ser humano, ele também somos... mas ainda assim, né? Nós defendemos princípios, né?
princípios que estão ligados, né, aos valores eternos, né, que estão ligados também ao bolsonarismo, né, sempre olhando ali para a câmera, né, afinal de contas, em que entende, né, em que entende aqui que os valores patrióticos devem serem preservados, né. Enfim, vamos aqui ao segundo tema desta live, né, sem mais delongas, né. Ricardo Salles promete dia D com Bolsonaro e Valdemar nesta terça-feira. Aliás, nesta semana, né? O deputado irá definir se segue no PL, né? Assunto polêmico aqui também, pessoal. O deputado federal Ricardo Salles afirmou que a decisão... deixa eu só ajeitar aqui, ó. Ok. O deputado federal Ricardo Salles afirmou que a decisão sobre sua candidatura a prefeito de São Paulo será realizada nesta semana e que existem apenas duas opções. O PL barra o apoio atual ao atual prefeito Ricardo Salles, Ricardo Nunes, né, no caso aqui, e anuncia seu nome na disputa, ou ele se filiará ao PRD, partido oriundo da fusão de PTB e Patriota, que aceitou lançar sua candidatura na eleição municipal com a condição, né, para a sua entrada, né? Então tá aqui, matéria do jornal Pleno News, entrevista à imprensa, Ricardo Salles disse que terá uma última conversa sobre o assunto com o atual presidente PL, Valdemar da Costa Neto, e com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. A reunião deve ocorrer depois do evento de filiação do deputado Tenente Coronel Zucco. Então tá aqui, matéria do jornal Pleno News. Enfim, pode mostrar a matéria, seguir trazendo as nossas opiniões, né? A princípio, a matéria aqui tá dizendo que nesta terça ele irá definir, mas ao que consta, né, ele ainda não chegou nesse consenso, né? Então eu substituí a palavra terça aqui por essa semana, mas a gente vai falar sobre esse assunto mais polêmico aqui, né, que já foi falado inclusive pelo próprio Didi Red Pill, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria e seguir trazendo as nossas opiniões. A matéria, gente, tá aqui, ó, no Pleno News. Mandar um grande abraço pro pessoal do Pleno News, tá ok? Matéria tá no Pleno News, tá ok? Brasil no Ponto News e Mito Brasil, tá ok, gente? Então vamos lá, tá ok, meus amigos? Inscreva-se, compartilhe. Muito obrigado aos inscritos. Muito obrigado às pessoas que se inscreveram no canal aí, nos canais aí, que faz parte da parceria nossa aqui. Tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Exato. Vamos aqui para Isaías 56, a partir do versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se puder achar, invocarei enquanto está perto. Ok? Deixe de impor e os meus caminhos e o homem milagre me ligando. Pessoal, vamos aqui em Jeremias, né? Jeremias 29, né? Jeremias 29:11, né? Que é um versículo que eu curto muito, gosto muito de falar aqui, né? Disseminá-lo em nossas transmissões ao vivo, né? Jeremias 29:11, né? Porque, abre aspas, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, né? Fecha aspas, diz o Senhor, né? Então cabe a nós aqui sempre lermos versículos curtos, né? Afinal de contas, aliás, sempre a palavra de Deus é bacana da gente levar adiante, né? Mas enfim, que cabe a nós aqui sempre citarmos versículos curtos, né? Afinal de contas, a gente precisa cada vez mais falarmos, né, sobre a atual situação no Brasil, que é grave, né, pessoal? Gravíssimo. Que não pode negligenciar isso jamais, né? A gente não pode negligenciar essa questão, ok? Mas vamos lá, vamos falar do Ricardo Salles, referente ao Ricardo Salles sair do PL. Ele vai ter uma reunião com Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro. Vai resolver o que é que vai ser. Porque o PRTB, né, que era uma fusão ali entre dois partidos, quer ele como candidato à prefeitura de São Paulo. O que acontece? Acontece que
o Ricardo Salles, ele tem muito mais chance do que o Ricardo Nunes. Por quê? Além do Ricardo Nunes, ele ser um cara inexperiente, porque ele pegou ali a prefeitura do Bruno Cova, né? Que ele era vice do Bruno Cova, pegou ali negócio. E até hoje, sinceramente, eu vou te falar uma coisa para você, não vi nada do Ricardo Nunes. Ali uma coisa mais potente, igual o Tarcísio faz, assim, tá entendendo? Então, há muita reclamação mas de qualquer maneira, vamos ver o que é que vai. Até hoje o Ricardo Nunes não disse se é um conservador, se é um liberal, se é porcaria nenhuma, não sabe o que é. Pelo menos o Ricardo Salles, ele é conservador e de direita. Até tá resolvido o problema. E ele tem muito mais chance porque ele vai dar na cabeça do Boulos, tá vendo? E se não prestar atenção, botar o Ricardo Nunes aí, há um risco de a gente ter problema, tá? Nós não vamos deixar o invasor de terra dos outros ganhar a eleição em São Paulo. Nós vamos deixar? Não pode, não pode. O Boulos é nada mais, nada menos do que invade território dos outros, daquele grupo do MST, dessa turma aí, invade apartamento, mas é de classe média, nunca passou fome na vida. Já passou fome na vida? Não. O Boulos é um dos maiores caras que vive invadindo o território dos outros, que não é dele, tá vendo? Então tá na hora de parar com esse negócio de invasão de território que não é meu. E mandar esse pessoal para o Chilindró, tá vendo? Essa turma da esquerda tem que estar na cadeia, tá vendo? Cadeia. Porque eles são preguiçosos, não gostam, mas isso é muito preguiça. O Boulos, ele vive, ele faz aquele negócio, é militante, tá vendo? Ele engana as pessoas, é igual o Lula, engana as pessoas. O nordestino está lá esperando a picanha até hoje. Vai receber um cartão picanha. Se lascaram o nordestino e acharam que estava botando no Larápio, o Larápio nem sai, o Larápio já viajou mais para fora do país do que no Nordeste, lá que elegeu ele. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha de um cara que se ganhou com 60 milhões. Agora, aonde está esses 60 milhões, nós vamos descobrir. Onde está 60 milhões? Aqui, ó. Dentro da Bíblia Sagrada. Aqui nós vamos descobrir onde está esses 60 milhões que ele ganhou as eleições. Num tempo não tão distante, nós vamos descobrir. Isso. Aqui dentro da Bíblia Sagrada. Exato, vamos descobrir pessoal, aqui, ó. Sempre nós vamos descobrir aqui. Em povo. nome de Jesus, nós vamos descobrir aonde esse cara ganhou as eleições com 60 milhões de votos. Mas ele ganhou, vamos ter que respeitar. Tá, afinal de contas, o cara ganhou com 60 milhões. Vamos descobrir aqui. Porque aqui não tem comunismo, aqui é prego batido e ponta virada. Aqui é Jesus Cristo, tá? Presta atenção. Se inscreva, compartilhe e vamos para lá. Exatamente, né? Primeiramente, que precisa prestar aqui, né? Eu preciso prestar aqui meu repúdio ao Ricardo Nunes, né? Que tem feito um desserviço a São Paulo, né? Ele é político de fato? Eu considero que não, né? Né? Agora, é mais terrível ainda, né? Ver o PL, né? Sinalizando a esse sujeito, né? Mas ele apoiou o Bolsonaro em 2022. Gente, ele apoiou o Bolsonaro? Gente, não vamos discutir isso aqui, entendeu? Vamos defender o que é o certo, pessoal. Mas o Ricardo Salles vai ter que sair do PL. Eu só voto em quem não está no PL, só voto em quem está no partido do presidente Bolsonaro. Não é assim que funciona, pessoal. Não é assim que funciona, ok? Eu preciso bater nessa tecla, porque assim, tá vendo novamente aquela narrativa, né? Que houve na eleição de 2022, né? A gente precisa, não podemos fugir da rádio de jeito nenhum. A gente precisa falar aqui sobre esses assuntos mais polêmicos, né? E assim, tem gente inventando aquela narrativa, porque a gente tem que votar no Ricardo Nunes, porque o PL é do partido do Bolsonaro. Não, pessoal, não. Olha, a gente precisa defender aquilo que é o certo,
né? O Ricardo Nunes sempre esteve ao lado do Bolsonaro, diferentemente do Ricardo Salles esteve sempre ao lado do eu Bolsonaro. sempre me confundo, pessoal, Ricardo então me Nunes é perdoe, diferente. né? Me perdoe, né? Mas assim, o Ricardo Salles sempre esteve ao lado do Bolsonaro, sempre defendeu as bandeiras do Bolsonaro, diferentemente do Ricardo Nunes, que é aquele político, entre aspas, que quer agradar todo mundo. E já diz o ditado, né? Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, né? Quem quer muito agradar todo mundo não agrada ninguém. Por que eu digo que o Ricardo Nunes é aquele sujeito que quer agradar todo mundo, né? Porque é aquele sujeito que é aquele típico político que é um isentão, né? E o isentão acaba sempre tendendo para a esquerda no final das contas, né? Ficar em cima do muro, pessoal, na política é uma coisa que não deveria ter espaço mais nesse âmbito, tá ok? Eu entendo dessa forma. Política tem que ter lado. Política tem que ter lado. Eu bato nessa tecla. Porque assim, tem muita gente, né? Tem muita gente querendo, algumas pessoas querendo, por quererem seguir, né? Seguirem o que o PL tem disseminado. O Valdemar da Costa Neto já vem dizendo isso há muito tempo. Não é de confiança. Bolsonaro é de confiança, mas Valdemar não é. E quem está, por assim dizer, né, fazendo as diretrizes no PL, não é o Bolsonaro, é o Valdemar da Costa Neto, né? E assim, o Salles ele está tendo que ser obrigado, a sair do PL, entendeu? Mas também por outras tretas que envolvem até mesmo a reforma tributária, no qual foi institucionalizado a volta do toma lá da cá. O Lula comprou o Congresso um dia antes da votação dessa reforma socialista. Ponto final. Ponto final. Por que reforma socialista? Porque visava ali aumento de impostos. Esse projeto, entre aspas, que foi chancelado pela esquerda. E, logicamente, a esquerda defende quanto pior, melhor, né? Assim, são as bandeiras defendidas pela esquerda. Ponto final. Ponto final. Assim, a gente entende, né, que o Salles tem feito um baita trabalho frente ao seu cargo de deputado federal, né? Não só ele, né, mas a parte de direita em si que compõe o Congresso. Mas eu destaco o Salles porque ele fez parte da CPI do MST, que combatia esse aumento de invasões de terra pelo Brasil. Houve um aumento absurdo, né, nessas invasões, mediante a volta, né, desse desgoverno ao Planalto, que é o candidato do sistema. É o candidato do sistema. O Lula é o candidato do sistema, né? Mas, assim, o Ricardo Salles fez o melhor que pôde. Fez o melhor que pôde ali frente à CPI do MST, que eu considero melhor do que foi a CPMI do Rio de Janeiro. Afinal de contas, a CPMI do Rio de Janeiro não chegou um denominador comum no que tange aos financiadores daqueles atos criminosos, né? Direita não invade, quem invade é MST, quem invade é MTST. Mas a gente queria saber a verdade sobre o que aconteceu mediante aquelas invasões na Praça dos Três Poderes, naquele fatídico dia 8 de janeiro. Que, pelo Exército Brasileiro, foi cometido ali um crime, né,
de perfídia. Né? Então, assim, a gente queria saber a verdade sobre o dia 8 de janeiro, né? Mas não foi possível por conta da ideologia que foi contaminada, através dessa CPMI do 8 de janeiro. A CPMI do 8 de janeiro foi contaminada por ideologias, é isso que eu estou querendo dizer aqui, né? Componentes, né? A CPMI deveria ser uma arma da oposição, acabou sendo uma coisa ali da situação, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões. Mas a CPI do MST, frente ali o Ricardo Salles, fez sua parte, né? Queria denunciar inúmeras pessoas ali que estão ligadas tanto ao MST quanto ao MTST, mas, assim, não foi possível chegar a condenar essas pessoas que estiveram no relatório final da CPI do MST, mas mesmo assim o Ricardo Salles fez um show ali no Congresso mediante a essa comissão, né? Enfim, um aumento claro nas invasões de terras, né? Que não foram passíveis de críticas mediante a esse desgoverno, né, que compõe lá o Planalto. Mas enfim, quiseram tirar o Bolsonaro por tirar mesmo, né? E eleger o Larato lá naquela normalidade de outubro de 2022. Tirem suas próprias conclusões. Eu entendo assim, né, que o Ricardo Salles é o candidato certo para a Prefeitura de São Paulo. E isso não se discute. Isso não se discute. Né? Porque assim, não se compara a figura do Ricardo Nunes, que sequer lado tem na política, mas eu considero ele um tucano. Porque assim, ele sempre esteve ligado ao PSDB. E o PSDB sempre esteve ligado à corrupção. Ponto final. Ponto final. PSDB fazia por muito tempo um que a das tesouras com o PT, onde o PSDB fazia uma falsa oposição ao PT, né? Por muito tempo aqui no Brasil, né? E assim, né? Tá no nome ali do PSDB, socialismo. Socialismo. Enquanto o PT defende o comunismo, o PSDB defende o socialismo, né? Ou seja, são duas diretrizes ideológicas que não queremos ao Brasil. Eu sempre falo que é possível reverter a situação daqui desse país, né? Mas essa mudança passa pelos municípios antes, né? Porque assim, as eleições municipais são um termômetro para a eleição presidencial, né, por assim dizer. Tirei suas próprias conclusões, né? Mas assim, não se compara o nome do Ricardo Salles com o nome do Ricardo Nunes. Não se mistura também. Enquanto o Ricardo Salles é de direita, né, declarado, o Ricardo Nunes é um tucano ali, no máximo, né, que deveria sequer fazer parte da política, né, mas faz e a gente tem que lidar com esse tipo de figura, né. Mas assim, Bolsonaro não deve qualquer tipo de coisa a Ricardo Nunes em troca, né? Porque mesmo que ele tenha recebido o apoio do Ricardo Nunes em 2022, né, não cabe agora o PL declarar apoio a Ricardo Nunes de jeito nenhum. E isso tem influência muito mais do Valdemar do que propriamente do Bolsonaro. Porque Bolsonaro queria mesmo apoiar o Ricardo Salles. Ponto final. Ponto final. E isso não se discute. Agora, eu não tenho dúvidas que se o Bolsonaro, se ele votasse em São Paulo, se Bolsonaro votasse em São Paulo, ele votaria no Ricardo Salles.
Sim, porque o Ricardo Salles, além de ter sido ministro do próprio Bolsonaro, né, fez um baita trabalho frente ao Congresso Nacional, mediante a seu cargo de deputado federal. Isso. Então, assim, não se compara, não se discute Ricardo Salles com Ricardo Nunes, né? Porque Ricardo Salles tem sua diretriz ali, que é a diretriz que nós defendemos aqui, que é a diretriz justamente da direita, né? A gente entende aqui que o livre-arbítrio deve ser respeitado, também os valores cristãos, né? Deus é o rei do mundo, pessoal, né? A liberdade religiosa deve prevalecer sempre. Mas assim, vai falar em liberdade religiosa para a esquerda? Enfim, tire suas próprias conclusões. Continuo apoiando irrestritamente a candidatura do Ricardo Salles, seja qual partido ele vier a ser candidato, né? Enfim, não se discute, eu continuo entendendo que ele é disparado o melhor candidato para a Prefeitura de São Paulo, né? Mas não só ele, né? A gente precisa citar também sobre os nomes dos outros estados, né? Por exemplo, o Ramagem vem muito... Vem aí para detonar o Eduardo Paes. Vem com boas intenções aqui para o Rio de Janeiro também, né? Além desses, tem muitos outros nomes, né, que serão anunciados até as eleições municipais do próximo ano, né? Mas enfim, continuo, né, prestando meu apoio restrito à candidatura do Ricardo Salles e presto meu repúdio a Ricardo Nunes. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento diretamente aqui para um versículo Isaías 58, que diz assim: clamo com alta voz e não te dei, e não detenha levantado a voz como a trombeta, anuncia porque o povo, meu povo, e a sua transgressão a casa de Jocá, e os seus pecados. Tá ok, gente? Então, tenha calma, tranquilidade, porque às vezes a língua da gente é que é o problema, tá vendo? Fala demais e às vezes é preciso ficar calado. Às vezes você calado, você fala muito mais do que você falando, e a língua da gente. Então, inscreva-se, compartilhe, dá aquele like, é muito importante, está no Isaías 58, tá ok, gente? Se inscreva, compartilhe. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Lembrando, se você puder, dê uma Bíblia Sagrada de presente para o seu amigo, para aquelas pessoas que gostam na cachaçada no final de semana. Exato, sempre mostrando ali a câmera. E se quiser, é só comprar e dar de presente para o seu amigo. É muito importante. A palavra de Deus é eterna e não falha nunca. Vamos que vamos. Exatamente. Vamos aqui ao último tema desta live. Vamos falar sobre essa sabatina, né, que está ocorrendo lá no Senado Federal. Mas antes, né, quero citar aqui, né, Gênesis 1:1, né, abre aspas, no princípio Deus criou os céus e a terra, fecha aspas, né? Então, é sempre importante aqui a gente citar a palavra de Deus, né, pessoal? Deus está em todos os lugares, né? Somente Ele é perfeito, né, pessoal? Então é isso, né? Vamos seguindo aqui, ó, terceiro tema desta live. Sabatina de Flávio Dino acontece nesta quarta-feira, né? Mas tem aqui uma atualização sobre o assunto, né? Parece que o nome do Flávio Dino já foi aprovado, né, pessoal? Assim, em que não queria que isso acontecesse, né? Mas assim, o que esperar desse Senado Federal, né? O que esperar desse Senado Federal, né? É o que consta, né? Tá aqui, ó. A notícia tá aqui, ó, no jornal Gazeta Brasil. Flávio Dino, né? Flávio Dino e Paulo Gonetti aprovados na CCJ do Senado, né? É uma notícia que não queríamos falar aqui na nossa transmissão ao vivo, né? Mas, de qualquer forma, né, a gente está informando ao nosso público aqui
sempre com fontes de credibilidade, né? Então tá aqui, Gazeta Brasil, né? Gazeta Brasil, né? Vamos aqui, ó. Enfim, tá aqui, ó. Flávio Dino e Paulo Gonetti foram aprovados na CCJ do Senado, né? Vamos aqui ao conteúdo dessa matéria. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, aprovou hoje as indicações de Flávio Dino para o STF e Paulo Gonetti para a PGR. Agora os nomes seguem para a votação no plenário da Casa, tá? Flávio Dino recebeu 17 votos a favor e 10 contrários, enquanto Paulo Gonetti obteve 23 votos favoráveis e 4 contrários, né? Davi Alcolumbre não permitiu a tentativa de senadores de dividir a sessão para questionar os indicados individualmente. Esse é um outro quesito para que a gente possa questionar aqui, né, no mínimo, né? Então tá aqui, no plenário, né, Flávio Dino e Paulo Gonetti necessitam do apoio de, no mínimo, 41 dos 81 senadores. Matéria aqui do jornal Gazeta Brasil, né? Vamos seguindo aqui rapidamente, né? Uma outra matéria que está no jornal Pleno News. Senado reforça segurança após alerta de possível agressão a Dino, né? Vai vendo, Brasil. Matéria do jornal Pleno News. Vamos lá, vamos seguindo aqui rapidamente, né? Rogério questiona a isenção de Flávio Dino para julgar Bolsonaro. Líder da oposição no Senado foi o primeiro a questionar Dino e Paulo Gonetti, né? Temos aqui uma outra matéria relacionada ao Rogério, né? O próprio questionou isenção de Flávio Dino para julgar. Aliás, é uma matéria repetida, né? Então não vale a pena a gente continuarmos aqui sobre essa questão, né? Mas tem aqui uma matéria para a gente fechar com chave de ouro, né? Esse último tema desta live. Ministros de Lula deixam cargos para votar na sabatina de Flávio Dino. Então tá aqui, última matéria, que está no jornal Pleno News. Enfim, pode mostrar as matérias e seguir traremos as nossas opiniões finais. A gente já sabe o que aconteceu. Tá aqui, Flávio Dino, teu nome aprovado, teu nome lá. Agora vai seguir lá para. Não vou discutir muito isso aqui, porque a matéria, o que eu tenho para falar é muito mais forte do que isso aqui. Exato. Vamos lá. Eu vou começar, vou dar uma palavra aqui. Lá no Jeremias 32, tá ok? A palavra que veio de Jeremias, da parte do Senhor, no ano 10º, já daquele, o rei de Judá está no ano que foi, no ano 10º. Otávio do Bacodá. Isso aqui é uma palavra mesmo. Bucadonaru. Deixa eu ler aqui. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor, né? Então tá aqui em Jeremias 32, né? Então, vamos lá. Então o que é que acontece? Este ano foi o que mais ou menos trazia foi isso aqui. Foi um ano péssimo, não foi um ano legal, certo? O ano de 2023 nós temos que esquecer isso aqui. Sabe por quê? Exato. Eu falo por quê. Primeiro teve aquele problema lá em outubro do ano passado. Teve a saída do Lula, teve aqueles ministros que mandaram prender um monte de gente que não tinha nada a ver com o 8 de janeiro. O cara que estava vendendo pipoca foram presos. O Daniel Silveira preso. Como é que diz? O Alan Frutuoso preso. Entendendo? Um monte de gente teve que sair do país por causa de um certo ministro, tá entendendo? Que os senadores, aqueles Zé Ruela dos senadores, eu vou chamar porque são pagos por nós. São pagos por nós. São um bando de Zé Ruela. E estão aprovando agora
um nome que é mais repudiado do Brasil, que é o nome do Flávio Dino. Isso é uma vergonha, isso é uma cachorrada, é um bando de Zé Ruela que tem ali dentro, tirando ali o Magno Malta, algum senador de direita ali bolsonarista, o restante tudo não presta, rapaz. Que vergonha nós estamos passando, que vergonha nós vamos dar para os nossos filhos, que vergonha nós temos aqui, aprovando um nome. Olha o Davi Alcolumbre. Eu espero que o pessoal lá de Roraima, daquela região onde ele foi eleito, repudie esse cara. Esse cara não merece o cargo que ele tem. Ele fez essa jogada já combinada com Lula, entendeu? Combinado com Lula, para derrotar os outros senadores. Isso é uma vergonha. O Davi Alcolumbre, ele não pode ser candidato a presidente do Senado. Sim. Esse cara, ele vem enrolando o povo brasileiro o tempo todo. E esse cara é uma vergonha para a pessoa de Macapá ou Amapá. Esse cara é uma vergonha, esse tal de Davi Alcolumbre. Tá vendo? Davi Alcolumbre. Eu repudio porque é pago com o meu dinheiro. Esse cara não merece, tem que sair dali pela porta da cozinha. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Você tá entendendo o que eu tô falando para você? Eu tô repudiando aqueles senadores que estão ali, eles fazem assim. São 81 senadores que não valem para porcaria nenhuma. Tem 10 ali que dá para quebrar o galho. Magno Malta, o Rogério, o Seife, o Cleitinho, alguns ali tá tranquilo. Mas o restante é tudo lixo, cara. É tudo lixo. Senadores são tudo lixo. Eu digo assim, o Romário aqui no Rio de Janeiro, o que esse cara fez pelo Rio de Janeiro? Nada, cara. Nada. Ele fica ali 8 anos, sai dali aposentado, ganhando sem trabalhar. Salário de senador tem que ser reduzido, não metendo a mão no dinheiro da população. Quem paga aquele senador são nossos impostos, é nosso dinheiro. Gente, é uma vergonha aprovar o nome do Flávio Dino, que é um cara que foi o tempo todo criticando os senadores, criticando os deputados ali, rindo da cara do povo, rindo da população. Ainda vem dizer, o Maranhão me adora. Adora é o cacete, o Maranhão tem um índice de pobreza mais pior do Brasil, rapaz. Tu tá entendendo o que eu tô falando para você? Você que tá me olhando, o senador Romário do Rio de Janeiro tem que vir a público dizer, não vou votar nesse cara assim, assensado. Mas não vê, porque esse cara é tudo cagão. Eles têm medo eles têm medo, sabe, de quê? Do cara julgar eles. Porque são senadores que não valem nada. Esses caras que votaram no nome do Flávio Dino para ser eleito ali, não vale a comida que come. São caras que você tem que... São caras de respeitando o voto que eles votaram nele. E tem uns ali que não saem dali. Eu não sei como é que ele se reelege. Entendeu? Não sei como. Alguma coisa que tem que ser feita por esse país, gente. Não é possível aprovar o nome do Flávio Dino. Agora, o Davi Alcolumbre malandramente, porque isso é de malandro, isso é coisa de bandidagem, tá? Isso é coisa de pessoa inescrupulosa botar a sabatina de duas pessoas. Por quê? Um é muito tranquilo, que todo mundo sabia que... E o Flávio Dino seria repudiado. Mas eles botaram ali malandramente, isso é coisa de bandidagem, de quadrilheiro. Estou falando aqui do Davi Alcolumbre e daquela quadrilha que tem ali dentro, ali, que não sai daquela CCJ. Não sai dali de dentro. Os senadores não estão nem aí para a população que elegeu eles. E eu tenho fé em Deus e fé em Jesus Cristo que esse pessoal tem que sair dali pela porta da cozinha. Entendeu? Porque chega de hipocrisia. É uma hipocrisia danada, cara, esses caras. Entendeu? Hipocrisia. Já foi lá, se encontrou com Lula, se encontrou não sei com quem, o presidente do Senado, aquele negócio todo. Esses caras da CCJ é uma covardia com o povo. Com covarde. São aqueles senadores que votaram no nome do Flávio Dino são covardes. Covardes, eu te digo assim, são covardes. Não tem amor ao Brasil. Porque se tiver amor ao Brasil, não botaria ele lá. Esse cara vai ficar lá até o dia da morte dele, porque 70 anos de idade o cara está mais morto do que vivo. Tá entendendo? É assim que funciona a coisa. Então, é uma vergonha
ter votado nesse tal de Flávio Dino, que deixou o Maranhão pobre, engana o povo maranhense, engana o povo do Maranhão. E o povo está aprendendo agora, o nordestino está aprendendo. Porque eu te falo o seguinte, esses caras, eles têm um negócio tão ruim, senão o pessoal da Bahia, Maranhão, Ceará não viria para o Sudeste atrás de emprego, atrás de trabalho, porque teria emprego lá. Mas eles não fazem nada, eles querem. Hoje tem uma notícia que o Lula quer que a pessoa fique mais burro, né? É mais ou menos isso, né? Que a pessoa para a pessoa não saber nada do que acontece. É mais ou menos isso. A esquerda quer da Bolsa Família, da isso, aquilo, outro, só que tem que é do nosso dinheiro. É da nossa grana. Certo? É do nosso dinheiro. Mas ele não quer que a população saiba do que acontece nos bastidores ali. Quer dizer, são pessoas que votam nesses caras, que elegem eles, mas eles não querem que a pessoa saiba da realidade. Tá entendendo, gente? Então é de dar embrulho no estômago. E eu dou uma nota muito zero, menos zero para todos aqueles senadores que não merecem o voto de ninguém. Está na hora da gente abrir o olho. Olha o que aconteceu na Argentina. Olha o que aconteceu na Argentina. Aprende, gente. O povo brasileiro tem que aprender com a Argentina. O povo brasileiro, eu vou falar novamente, o povo da Argentina deu uma civilização, deu um show de bola, elegendo um Milei, que já de início, sabe o que ele fez? Ele cortou quase 10 ministérios, deixou 9 ministérios só. É uma vergonha nós ter um Senado de 81 senadores ali, que a metade dali não vale a comida que são podres. São podres. Eu estou falando isso aqui que eu estou agoniado com essa indicação do Flávio Dino, já pelo Larápio, tá vendo? Pelo Larápio, pelo um cara que meteu a mão no dinheiro do povo brasileiro, com um cara que, negócio do sítio de Atibaia, que, entendeu? Que o Sérgio Moro mandou prender ele, a ficha dele é mais suja do que nunca, o Flávio Dino tem a ficha suja também, aí, não, agora é ministro do STF, posso mandar prender todo mundo. Quer dizer, é uma vergonha nós ter o nosso judiciário, cara. É uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. É um escárnio o que está acontecendo no nosso país. E culpar esses senadores que são uns bandos de bunda mole. Tá vendo? São bunda mole. São desrespeitando a população. Desrespeitando o povo que votou neles. Agora o Davi Alcolumbre, eu espero que o pessoal lá do Amapá repudie isso, nunca mais eleja esse Davi Alcolumbre. Esse cara já teve problema com o negócio do irmão dele. O irmão dele já foi preso. Tem um negócio de grana. Pô, tem muita coisa, tem muito processo contra essa família dele lá. Tá vendo? Teve negócio de arrachar, tudo isso já teve lá. Aí ele bota, nunca teve isso. Se bota o Flávio Dino sozinho, o Flávio Dino não passaria. Não passaria. Sim. Mas ele fez uma covardia com o povo e com os outros senadores de direita. Com o Magno Malta, com esse pessoal. Esse pessoal tem que dizer como rege a Câmara. Tem que dizer que um tem que ser um, outro tem que ser o outro. Não essa covardia que fizeram com os próprios senadores. Senador de direito como o Rogério, como o Seif, como o Magno Malta, tá vendo? Fizeram com ali com o Cleitinho, tá vendo? Foi uma coisa que eu nunca pensei na minha vida em passar por essa vergonha que o Senado faz pra gente. Que são tudo cagão, tem tudo medo de ser preso, para não ser julgado. E aí tem um presidente do Senado, o presidente do Senado, que é um cagão também, é cagão também, é frouxo, é um frouxo, é um frouxo, que até hoje não botou um ministro daquele na cadeia para tirar ali. É frouxo. Sinceramente, pessoal. O Pacheco é frouxo. Ele não tem coragem, de botar um ministro daquele, porque tem medo ele tem medo de ser processado, ser julgado lá dentro por eles. É frouxo. Pacheco é frouxo. Exato. E aqueles senadores na metade são frouxos. Não são covardes com o povo. Se inscreve e compartilha. Eu já estava esperando por esse resultado, né? Para ser sincero para vocês, eu já estava esperando por esse resultado, porque o que esperar desses senadores que compõem lá no Congresso Nacional? São esses senadores que fizeram
fizeram da CPMI um antro de ideologias, né? Eu já até citei sobre esse assunto aqui, mas assim, a CPMI não chegou nos verdadeiros financiadores daqueles atos do dia 8 de janeiro, né? Eu sempre faço questão de houve um aumento nas invasões de terras pelo Brasil. Já até exaltei aqui o Ricardo Salles, né? Porque ele compôs ali a relatoria dessa CPI que queria indiciar inúmeras pessoas, né? Aos quais não foram criminalizadas, né? Mas de fato cometeram irregularidades e que deveriam ser presas. Não foram por conta desse Congresso que está ideologizado, né? Ideologizado. Eu sempre enfatizei aqui que na política, né, o que há na política, né, há muitas pessoas, né, sujeitos, né, que estão preocupados apenas com seus próprios interesses em detrimento do Brasil, né? Assim, eu entendo, né, que a gente não pode generalizar também, porque tem gente, né, que diz que todo político é igual. Tem gente que diz que todo político é igual, né? Mas assim, eu desafio você que está assistindo aqui a me apontar um caso de corrupção do Bolsonaro. Vamos lá. Escreva aqui no chat, aqui, ó, um caso de corrupção envolvendo o Bolsonaro, ok? E eu vou, entendeu? Me fala aqui, ó. Me fala aqui um caso de corrupção do Bolsonaro. Você diz que todo político é igual, não é isso? Você diz que todo político é igual. Mas eu te desafio aqui a me apontar um caso de corrupção aqui, ó, do Bolsonaro. Você não encontra. Por quê? Porque que todo político, né? Porque eu vou andar contramão do que é dito por aqueles que não acompanham política, né? Nem todo político é igual. Políticos não são todos iguais. Mas não. Se você quer continuar na ignorância, o problema é teu, meu amigo. O problema é teu, né? Mas assim, para mim, essa questão não há discussão. Bolsonaro é diferente de muitos políticos que se encontram lá em Brasília. Agora, é o que eu venho sempre dizendo aqui. A maioria dos políticos, que se encontram em Brasília hoje estão muito mais pendendo ao desgoverno do que propriamente pendendo para a oposição, né? Por mais que no Senado tenha ali o Marco Rogério, Magno Malta, Rogério, né? O Senado está muito com aqueles que compõem a velha política, né? Que são exemplos, por exemplo, do Omar Aziz, né? Do Renan Canalheiros, que deveriam estar presos e não nesse âmbito, né? O que eles fazem lá? É isso que o cidadão comum deveria se questionar, mas não. A pessoa se restringe apenas a dizer que todo político é igual. Pera um momento. De novo, né? Você está seguindo o caminho da imprensa. Você está vendo muito Globo. Está se idiotizando muito. Fazer campanha escancarada ao Lula em detrimento do Bolsonaro. Eu costumo dizer que a Globo é o reduto da esquerda hoje no Brasil. Tudo que é promovido, né? Tudo que é agenda de esquerda, hoje
tá na emissora lá. Então, se você quer, né? Se você quer acompanhar lacração, então vai acompanhar lá o programa da Fátima Bernardes, vai acompanhar o Jornal Nacional. Meu amigo, não acompanha o nosso canal aqui. Não acompanha o nosso canal, né? Porque aqui, né, por mais que nós sejamos imperfeitos, nós defendemos princípios, né? Isso. Eu sempre disse aqui, somente Deus é perfeito. Somente Deus é perfeito. E logicamente Ele está em todos os lugares, né? Mas a gente se baseia muito no João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Ponto final. Ponto final. Agora, assim, Flávio Dino, Flávio Dino é um ministro ou um militante? Ele tem notório saber político? Não tem sequer notório saber jurídico. Quem dirá político? Pô? Quem dirá político? Então isso não se discute. Isso não se discute, né? Agora, ele ser aprovado no STF, assim, mediante a esse Senado que temos no Brasil, não me surpreende. Não me surpreende. Assim, nós escolhemos muito, né, do que nós escolhemos. Eu acredito assim, que aqueles que votaram a favor de Flávio Dino estão pecando. Estão mais do que errando, estão pecando contra a nação. É esse o ponto. Estão cometendo crime de lesa pátria, né? O lugar de Flávio Dino é na política ou na cadeia? Cadê as Pra imagens? mim isso não se discute. Cadê as imagens do dia 8 de janeiro? A quem interessa a não divulgação dessas imagens do Ministério da Justiça mediante os atos do dia 8 de janeiro. A quem interessa a não, né, a quem interessa, né, a exclusão dessas imagens do Ministério da Justiça para que elas não pudessem serem veiculadas à CPMI do 8 de janeiro, né? Assim, a gente se questiona, né? São questionamentos que até hoje se encontram sem resposta, mas assim, cabe a nós sempre, né, sempre nos basearmos na verdade, né? Mas você está dizendo muito óbvio aqui, né? Assim, o óbvio é preciso ser dito porque sempre tem alguém que está chegando aqui, porque, novamente, né, a gente está indicando mais um militante para aquela corte que deveria ser guardiã da Constituição. Ponto final. Ponto final, né? O Flávio Dino, ele se baseia na Constituição ou em militância? Porque é esse questionamento que a gente deveria se fazer sempre. O Flávio Dino é declaradamente comunista. Um comunista é antipatriotismo. É anti-religião. Não existe cristão de esquerda. Não existe cristão comunista, né? Então, sempre quando o Flávio Dino está citando um versículo bíblico, né, ao mesmo tempo que ele diz que é comunista, ele está se contradizendo. Porque assim, o cristianismo está de um lado e o comunismo do outro. Diferente, né? Façam suas escolhas, né? Ou você serve a Deus ou você serve ao capiroto. Isso. Meu amigo. Ponto final. Tudo é questão de escolha nessa vida, né? E existe também a lei do retorno, ao qual eu acredito, né? Tudo que você faz de mal para uma pessoa irá retornar para você. Ponto final. Ponto final, né? Assim, a gente deve se basear sempre nas escrituras. E o que é dito por Deus a nós
é o que é refletido, né? É refletido nas nossas vidas. Ponto final. Foi um milagre Bolsonaro ter sido eleito. Tá? Isso. Mas a esquerda não diz o mesmo. Tá? A esquerda, o tempo todo, denigre a imagem do Bolsonaro. Assim, tudo é questão de escolha nessa vida. Né? Mas a quem serve a esquerda? A quem serve Flávio Dino? Porque Flávio Dino é de esquerda. Ele não pode nunca se basear na Bíblia, sendo esquerdopata. Ou seja, ele está se aproveitando, né? Ele está se aproveitando das escrituras para ir ao STF, o que é uma questão inescrupulosa. Isso é sem procedente, pessoal. Isso. Né? Assim, tirem suas próprias conclusões. Não existe cristão de esquerda. Presto meu repúdio ao Senado Federal. Presto meu repúdio àqueles que votaram a favor de Flávio Dino para o STF. Presto meu repúdio a esse desgoverno atual que não serve ao Brasil, serve somente aos seus próprios interesses. E, logicamente, presto meu apoio, né, àqueles que compõem a direita no Congresso Nacional, né? Porque mesmo diante das adversidades, há aqueles que defendem valores, né, princípios, e esses devem serem lembrados sempre, né? Ricardo Salles, Hélio, Carlos Jordi, entre outros. Então, parabenizo aqueles que defendem as bandeiras da direita, porque mesmo que não estejamos no Palácio do Planalto, a gente precisa, né, entender que política tem que ter lado, né? Que política precisa ser levada a sério, né? Porque tem gente que acha que não, mas tudo tem envolvimento de política, pessoal. Desde os preços dos alimentos até mesmo os preços dos combustíveis, né? Política é coisa séria, né? E assim, não tem essa de separar política de religião, não tem essa, né? Porque a gente entende que a liberdade religiosa deve ser preservada, deve ser respeitada no final da linha, né? Então é isso, né? Presto meu repúdio àqueles que votaram a favor de Flávio Dino, né? Presto meu repúdio ao mesmo gordo comunista, né? Não gosta de ser chamado assim, né? Mas é comunista gordo, né? Mas enfim, não existe cristão de esquerda, pessoal. Não existe cristão de esquerda. Ponto final. Ok? Então é isso. Mesmo mediante as adversidades, presto meu apoio àqueles que representam a direita lá do Congresso Nacional. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. É uma vergonha o que aconteceu hoje. O Senado dá uma péssima vergonha. Os senadores ali de esquerda fazem um desserviço à nação, a desserviço ao povo brasileiro. Pessoal, tá mesmo assim, que Deus livre essa nação do PT. Que Deus livre o Brasil do PT. Que Deus nos livre de qualquer mal, né? Você que profere mal para as pessoas, saiba que vai voltar contra você. Vai voltar contra você, né? Aguarde. Você não quer aceitar isso, você está servindo ao capiroto, meu amigo. Você está servindo ao capiroto. E outro detalhe. Deus, a palavra de Deus é eterna. Não falha okay? nunca. Deus está em todos os lugares. O Flávio Dino, okay? Se ele está mentindo, os senadores caíram nessa esparrela dele aí, ele vai pagar muito caro por isso. No futuro não tão distante. Sabe por quê? Deus. Nós estamos lascados agora. A lei do retorno é infalível, pessoal. Eu comecei... Aqueles que praticam mal o receberão de volta. Ok? Ponto final. O Senado faz um desserviço ao povo brasileiro. Um desserviço total.
E eu tenho certeza que a metade desses senadores eles serão escorraçados daquele Congresso Nacional. Porque chega de tanta hipocrisia e eles fazem uma vergonha ao povo brasileiro, que deu no livre desse comunismo e dessa esquerda maldita. O que eles fizeram na Argentina? Olha o que eles fizeram na Venezuela. Olha que esse larápio fica calado porque o Maduro está querendo fazer contra um povo lá de 1.500.000 pessoas. Entendeu? É vergonhoso que Deus nos livre desse mal que chegou no nosso Brasil. Que Deus leve tudo isso para o quinto dos infernos, tá entendendo? Então, meus amigos, eu vou terminando aqui. Eu vou terminando aqui. Nós começamos com Mateus lá no Pai Nosso. Eu vou terminando aqui com Mateus, só nessa finalização, Mateus 10, tá ok, gente? Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Glória a Deus e tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, uma quarta-feira de bênção. Lembrando, pessoal, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou naquele que nos fortalece. Aqui dentro nós vamos descobrir os 60 milhões, nós vamos descobrir a vida do Flávio Dino, que o pessoal está botando ele dentro do STF. O Davi Alcolumbre, ele vai pagar caro também por isso. Sobre Flávio Dino, que não precisa ir muito longe. A Davi Alcolumbre está aqui dentro. O que você fez hoje foi um desserviço à nação brasileira. O que foi feito hoje naquele Congresso Nacional com aqueles 81 senadores e alguns senadores, 10 senadores ali que votaram praticamente contra, que são minoria, Davi Alcolumbre, você tem certeza, você pagará muito caro, porque eu vou estar orando para que você seja muito feliz na tua vida. Pode ter certeza que ele foi chefe dessa quadrilha que se transformou aquele Senado e STF. Se inscreva e compartilhe. É uma vergonha esse Senado, essa vergonha que foi feito hoje com a gente. Quanto a Flávio Dino, não é preciso ir muito longe, não. Porque a gente entende que o lugar dele, juntamente com o Lula, é na cadeia e não na política, né? Ambos são analfabetos políticos. Então, gente, o que eles fazem na política? É esse o questionamento, né, que eu deixo aqui nessa transmissão. Gente, voltamos na sexta-feira. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Sempre que puder ler a Bíblia Sagrada, é muito importante a Bíblia Sagrada, mas é uma vergonha o que fizeram hoje no Senado, aprovando um comunista que anda mentindo para o povo brasileiro, mentindo para os padres, dizendo que mentir. Mentir está no DNA da esquerda, né, pessoal? Gente, um grande abraço. Aqui. Desculpa aqui a expressão, alguma coisa que eu falei demais aqui, mas voltamos na sexta-feira. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece, ou naquele que nos fortalece. Isso. E quem nos fortalece é Jesus Cristo. Gente, voltaremos na sexta-feira. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Jesus. Abençoe. Deus, pátria, liberdade. E essa é a nossa bandeira. Eu vim de verde e amarelo justamente por isso. Nossa bandeira é verde e amarelo e jamais será vermelha. Esse pessoal que fizeram essa maldade com o povo brasileiro hoje, amanhã será bem diferente. É bom Mateus dizer que, mas antes chorar pela morte do que chorar pela sorte. É muito bom, nós estamos chorando agora, mas a vitória vem amanhã de manhã. Tá? Inscreva, compartilhe e voltamos na Que Deus livre o Brasil do PT. Que Deus no livre daqueles senadores que não valem um cajá bichado. Voltamos. E, logicamente, oremos por Israel. Voltamos na... Templo Sagrado de Jesus Cristo. Isso aqui. Gente, voltamos na sexta-feira. Tenha uma noite abençoada em nome do Todo-Poderoso Jesus. Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Não podemos se afastar de Deus. Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Valeu. Grande abraço, fique com Deus e até sexta-feira. Fique na paz do Senhor. Que Jesus te abençoe. Até sexta. Boa noite a todos.